Olá, galerinha do segundo C, novamente a professora Maria Rosa para mais uma resolução da questão 10, né? Nessa aula que a gente vai trabalhar a questão 10 da lista de exercício que foi proposto para vocês. Então, nessa aula, a gente vai falar basicamente sobre relações métricas do triângulo retângulo. Relações métricas essas que são bastante importantes. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque na resolução das questões porque é de extrema importância esse assunto, certo? Então, vamos lá adentrar para o nosso conteúdo. Então, o que acontece? Uma relação métrica bastante importante no triângulo retângulo é a relação chamada Teorema de Pitágoras. É um teorema, na verdade. Então, a gente vê aqui que o nosso triângulo é retângulo porque ele possui um de seus ângulos com medida igual a 90 graus. Então, esse é um triângulo retângulo. Agora a gente vai conhecer algum desses elementos do triângulo retângulo para que depois a gente possa formular o nosso teoremazinho, certo? Olha, o que diz aqui, ó? O A, ele é denominado hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado do triângulo retângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus e oposto a ele nós temos o lado A, por isso ela é denominada hipotenusa. Posteriormente, nós temos aqui o B e o C. O B e o C são denominados catetos desse triângulo retângulo, como a gente vai poder ver, o B, ele é um cateto e o C, ele é também um cateto. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz que a medida dessa hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, A ao quadrado, essa medida aqui ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, todas as vezes que eu tiver um triângulo retângulo, a medida da minha hipotenusa ao quadrado sempre vai ser igual à medida de um cateto ao quadrado somado com a medida do outro cateto ao quadrado, certo, gente? Então, esse é um teorema bastante importante para que a gente consiga resolver algumas questões que vão ser propostas. Então, vamos ver aqui a questão 10 da nossa listazinha de exercício. Vamos lá. Vamos ver o que diz. A questão 10 diz o seguinte: a figura abaixo mostra um portão feito com barras de ferro. Para garantir sua rigidez, foi colocada uma barra de apoio. Então, nós temos um portão de ferro, né? Que tem um lado que mede 2 metros e o outro lado que mede 1,5 metros. Aí, qual a medida dessa barra de apoio? Gente, ele quer saber a medida dessa barra de apoio aqui, que foi posta. Vamos analisar essa figura, gente. Se a gente conseguir analisar essa figura bem direitinho, a gente vai ver que ela é um triângulo retângulo, como mostra aqui. Um triângulo retângulo onde um cateto mede 2 metros, o outro cateto mede 1,5 metro e a gente tem o tamanho da barra aqui, no caso aqui a barra é representada por X, que a gente não conhece. Ora, gente, esse é um triângulo retângulo. A gente sabe que bem que esse cantinho é um ângulo de 90 graus. E quem é que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, que eu disse para vocês? A hipotenusa, certo? Então, esse X aqui, que é o comprimento dessa barra aqui, ele é a nossa hipotenusa. Então, como é que eu vou saber essa medida aqui? Lembra da nossa relaçãozinha, da nossa relaçãozinha aqui, A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado somado com esse lado ao quadrado. Então, vamos botar aqui, Então, o que vai acontecer? X ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 2 ao quadrado, que é um cateto, mais 1,5 ao quadrado, que é nosso outro cateto, certo? Então, a gente vai resolver esses números que estão ao quadrado. Então, x, ele é igual a 2 vezes 2, 4. 1,5 ao quadrado é 2,25. Eu falei 2 vezes 2 porque 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2, certo? Então, 2 ao quadrado, 4. E 1,5 ao quadrado, 2,25. Por que está a raiz aqui, professora? Ora, se aqui nós temos uma exponencial ao quadrado, quando a gente passa para o outro lado, ela vai em forma de raiz, então raiz quadrada. Se aqui fosse um 3, então seria raiz cúbica, certo, gente? Então, 4 mais 2,5 é igual a 6,25. Então, x é igual a raiz de 6,25.
E quanto que é a raiz de 6,25, gente? Se vocês fizerem aí, vocês vão perceber na calculadorazinha de vocês que a raiz de 6,25 é 2,5. Então, gente, a minha barra aqui que foi botada de apoio, ela mede 2,5. Então, a resposta correta é a letra A. Então, vamos aqui marcar aqui, ó, como resposta correta a letra A, certo? 2,5. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem essa relação métrica no triângulo retângulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, porque essa relação é de suma importância, certo? Um beijo e, como eu sempre falo, qualquer dúvida, pode mandar pra gente nos grupos de WhatsApp.